Oi, gente! Recentemente eu postei no meu Instagram sobre um livro que eu tinha comprado. Um livro, aliás, que me fez quebrar a promessa que eu fiz a mim mesma de não comprar mais livros enquanto eu não lesse todos os que eu tenho em casa. Mas eu devo confessar que bom que eu quebrei essa promessa. Estou falando desse livro aqui, ó, Persépolis. Eu o li durante o carnaval, mas só agora arrumei um tempinho para contar para vocês as minhas impressões. Tá? Não é uma resenha do livro, eu não sei fazer resenha de livro, não é uma crítica, são só as impressões, o que eu achei desse livro aqui. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro foi ainda na livraria, quando eu o peguei e abri. Sim, Brasil, eu tenho essa mania de abrir o livro e ler um pedacinho para ver se eu gosto da escrita daquele autor, daquela autora. Ainda que o livro tenha sido super recomendado, ainda que eu já saiba a sinopse, esteja interessada no livro, eu leio um pedacinho para saber se mexe comigo. Porque para mim leitura é isso, tem que mexer comigo. Eu só leio aquilo que eu gosto. Eu não me obrigo a ler coisas que eu não quero, ou que eu não goste. A não ser que seja por algum curso, algo que eu preciso estudar e que é obrigatório. Paciência, faz parte da vida. Mas no meu dia a dia eu só gosto de ler coisas que eu gosto, né? Ficou meio redundante isso, mas vocês entenderam. Então, quando eu abri, eu me deparei com este detalhe. O livro, gente, é em quadrinhos, todo ilustrado. Pois é, eu não sabia. E na hora que eu vi, por um segundo, eu titubeei. Eu pensei, caramba, eu não vou comprar isso não. Eu não tenho o costume de ler quadrinhos, eu não sou muito fã de HQ. Talvez até por falta de conhecimento mesmo, falta de hábito, eu não sei. Eu não curto muito. Mas eu resolvi dar uma chance, né? E aí, ainda na livraria, eu me sentei com o livro e dei uma folheada, li algumas coisas para saber como é que eu ia reagir àquele tipo de leitura. E eu confesso que me surpreendi comigo mesma. Porque eu gostei, já na livraria eu estava assim, caramba, eu quero ler esse livro. Bom, Persépolis é uma autobiografia dessa autora Marjane Satrapi, eu não sei se é assim que fala o nome dela, Marjane Satrapi, não sei, me perdoe Marjane por isso. E ela conta a vida dela, ela é iraniana, e no background do livro, né, assim, no pano de fundo, tem todas as questões políticas do Irã, a revolução do Irã, quando o islamismo mais radical, digamos assim, assumiu e tomou conta e tiveram as grandes mudanças de cultura, de comportamento. E ela, como criança, viveu isso. Aos 10 anos ela foi obrigada a usar véu. Ela se viu estudando numa escola com salas só com meninas, quando antes ela estudava em salas mistas. E muitas mudanças que ela, como criança, não entendia o porquê. E aí vem todo esse cenário político por trás, vem a guerra também do Irã com o Iraque, a influência americana nessa história, né? E uma coisa que me chamou a atenção, eu nem estava pensando em falar isso, mas pensei agora, é que você percebe que nesse pano de fundo, como nós, seres humanos, temos uma mania de depositar confiança em pessoas, em políticos, né? Em salvadores da pátria, em mitos, né, que a gente quer, que acha que agora tudo vai mudar e tudo vai ser diferente, mas uma decepção vem, enfim, mas isso é um comentário à parte. Eu não sei nem se você, ao ler esse livro, vai perceber isso também, isso foi algo que eu percebi. E aí ela vai contando a história dela. Ela é de uma família mais privilegiada no Irã, uma família bem politizada, digamos assim, com um pensamento mais à esquerda, mais socialista, igualitário. Mas, por favor, meus queridos amigos de direita, não se impeçam de ler o livro por causa disso, porque o livro não é sobre isso, ok? Isso é o pano de fundo de onde ela vive. A história, na verdade, é a história dela, sob a perspectiva dela mesmo. Inclusive é ilustrado pela própria autora. Ela é ilustradora, desenhista. E ela vai contando essa vida dela desde os 10 anos até ter um momento que os pais a mandam para Viena com receio, porque ela sempre foi muito questionadora,
claro, vem de uma família politizada, enfim. E os pais já com receio que ela sofresse alguma retaliação, sofresse algum perigo, e certamente sofreria mais na frente, eu creio nisso. Eles já mandam para Viena, e lá vem todo o drama dela, de se encontrar numa outra cultura completamente diferente, de tentar se encaixar, de acabar se perdendo de quem ela é mesmo, se envolvendo com drogas, por exemplo, para agradar pessoas, enfim, tentando se encaixar nesse mundo. E a história é deliciosa de ler, apesar de todos os percalços, apesar de todas as tristezas e o sofrimento que ela passa, e os questionamentos e as crises. Ela trata com tanta leveza que eu acho que é isso que encanta. Você vai lendo, você sequer percebe que os quadrinhos são preto e branco. Parece que você consegue visualizar as coisas de forma colorida, né? Assim como você vê o mundo. Às vezes a gente vê o mundo preto e branco, é verdade. Mas enfim, vocês entenderam o que eu queria dizer. Isso tudo para dizer que eu gostei muito do livro. Tem muita coisa que mexeu comigo no livro. Uma em particular, ou se eu fosse destacar uma, é um momento exatamente quando ela sai do Irã e vai para Viena. E quem vai recebê-la lá é uma amiga da mãe dela, com a filha que tem mais ou menos a mesma idade, eu não lembro agora, ou se ela era um pouco mais nova, mas enfim. E aí já começam os choques de realidade, porque enquanto ela está vivendo ainda muito as coisas dos problemas do Irã, aí nesse momento já está tendo guerra, teve bomba ao lado da casa dela, o pessoal vizinho morreu, então ela tá um outro momento, uma outra realidade, com questões muito profundas, com dores profundas. E a menina ao lado tá falando de canetinha, de morango, do batom rosa cintilante, ou seja, realidades completamente diferentes. Elas simplesmente não se entendiam. Cara, eu me identifiquei porque há um tempo atrás eu morei um ano fora, e quando eu voltei, claro, eu não morei num país com guerra, não é disso que eu tô falando não. Mas quando eu voltei, eu não conseguia me encaixar. Eu tinha mudado, as pessoas acho que tinham mudado, parece que a gente vivia exatamente em mundos diferentes, e éramos do mesmo país, do mesmo estado, da mesma cidade, de uma mesma cultura, ainda que com educação diferente, background de família, de história diferente, mas tudo muito similar, e eu não conseguia me encaixar. E eu fiquei naquele momento lendo, imaginando o que foi para ela, porque isso que eu passei é 0,0,1 o que ela com certeza sentiu. No final das contas, ela não fica morando com essa amiga da mãe dela. Essa mulher coloca ela para morar numa espécie de pensão, de convento de freiras. E é muito interessante a reflexão dela, adolescente, que ela diz assim, que saiu de um Irã religioso para uma Europa que ela achava que era laica. Mas de repente ela está ali no meio de uma pensão coordenada por freiras, e aí tem uma ilustração muito interessante, está ela no meio de 4 freiras, né? Então, ela sem o véu, ela não está mais no Irã, não tem a obrigação de usar o véu, mas no meio de 4 freiras com aquelas roupas, com seus hábitos, né? Que aquela parte da cabeça é um tipo de véu. Cara, eu achei essa ilustração, eu nem sei se foi a intenção dela, mas eu achei de uma ironia fantástica. Ela faz uma crítica, na verdade, a muitas coisas das religiões, né? Dessa coisa das regras, das proibições, que não fazem muito sentido, o porquê daquilo, enfim. Então, eu queria indicar esse livro. Me perdi aqui no que eu tô falando, nem sei se eu falei todas as impressões que eu tive do livro, mas é um livro excelente. Eu gosto muito de biografias. E eu li recentemente, não, acho que o ano passado, ano atrasado, não lembro mais, uma chamada Para Poder Viver. Eu li Malala, mas diferente de Eu Sou Malala e Para Poder Viver, esse livro trata tudo com muito mais leveza. Não só porque é em quadrinhos, mas a forma que ela escreve. Eu gostei bastante, eu recomendo para quem gosta de ler. Para quem não gosta de ler também, é quadrinho, gente, ler é maravilhoso, ler é bom demais. E aí,
essa é a minha dica desse mês, ou dessa semana, ou desses 3, 6 meses, sei lá quando é que eu vou voltar a dar dica aqui de livro. Persépolis. Leiam.